Quero falar com você que está aí, chateado, sentado, deitado, não importa como, mas está prostrado, sem esperança, sem fé, desanimado por causa de uma palavra, por causa de uma situação que você viu ou ouviu. Eu quero falar com você. Nesta mensagem, levante-se porque Deus é contigo. Lá no livro de Daniel, no capítulo 6, se você puder, leia Daniel todinho, para você entender muita coisa, inclusive o que está acontecendo hoje. Lá no livro de Daniel, no capítulo 6, a gente vê os inimigos, os invejosos, preparando uma armadilha para Daniel. Eles não sabiam o que fazer, porque Daniel, a Bíblia diz que ele tinha sobre ele um espírito excelente, e tudo que ele fazia se destacava. Onde ele punha as mãos, abençoava, prosperava, e isso corroía os inimigos dele. Mas Daniel, ao invés de ficar prostrado, nós vamos ver mais um pouquinho adiante, Daniel se fortaleceu. Por quê? Porque Daniel orava 3 vezes ao dia, Daniel sempre buscava a Deus. Eu quero passar isso para você. Você está aí prostrado, está difícil levantar dessa cama, desse sofá? Fale com Deus aí onde você está, Ele vai te ouvir, eu tenho certeza. E você vai sair desse estado de prostração para vencer todos os seus inimigos. Aí você vai falar, ai bispa, mas lá Daniel, no Velho Testamento. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela é real, ela é verdadeira. E nós vivemos tudo nos dias de hoje. Eu estou pregando para você aqui sobre Daniel 6. Se amanhã eu for pregar sobre Daniel 6 de novo, Deus vai me dar coisa nova para eu passar para você, porque a palavra de Deus se renova dia a dia. E olha só que lindo que diz a palavra de Deus. Eles tramaram contra um servo de Deus. Quando isso acontece no mundo espiritual, a tendência é se prostrar. Talvez você esteja prostrado por causa de uma situação que você viu ou viveu ou ouviu, mas Deus quer te levantar daí para você vencer. Você tem que fazer como Daniel, orar e muito, para quando chegar a luta, você vencer sem ficar prostrado. Olha, por exemplo, Daniel buscava Deus 3 vezes ao dia, se destacava em tudo que ele fazia, ele só tinha vitória. Quando ele foi para a cova dos leões, a Bíblia em momento algum diz que ele teve medo ou se intimidou. Ele não brigou com o rei Dario, nada. Esses inimigos chegaram para o rei e falaram assim, olha rei, edite um decreto para que durante 1 mês, 30 dias, ninguém adore outro Deus a não ser o Deus do rei Dario. E o rei Dario caiu na armadilha deles. E o rei Dario editou o decreto, selou com o anel, como era costume da época. E aí eles viram Daniel no terraço, buscando o Deus vivo, 3 vezes ao dia. E chegaram para o rei Dario. Ó, rei Dario, Daniel busca o Deus dele. Eles infringiu o decreto do rei. E o rei percebeu que ele tinha caído num laço, mas ele não podia voltar atrás com a palavra dele. Se um rei humano não volta atrás com a palavra dele, quanto mais o Deus Todo-Poderoso, que nós, eu, você, nós servimos, voltará atrás. Nunca. Deus não volta atrás com a sua palavra. Por isso que eu falo, Deus é contigo, está na palavra dele, levanta e anda. Daniel foi para a cova dos leões à noite, na hora dos leões famintos, na hora de alimentar os leões. Não tinha como alimentar, Daniel estava lá dentro da cova. Os leões famintos, e por causa da fidelidade de Daniel a Deus, os leões ficaram quietinhos. A Bíblia diz que tinha um anjo lá, fechando a boca dos leões. Assim Deus fará com você, fechará a boca dos leões que se levantam, se levantaram ou se levantarão contra você. Não se prostre. A vida coloca diante de nós situações para tentar nos prostrar. Suborno, sabe aquele cigarro que você se livrou dele, né? Aquela bebida, aquele vício. Ele tenta voltar para a tua vida. E se você estiver prostrado, você não vai ter força para reagir. Uma mentira, um palavrão que você já não fazia mais, já não praticava mais. Coloca diante de nós, a vida nos coloca diante de nós cenários encantadores que enchem nossos olhos, mas nós não podemos nos prostrar. E sabe, para concluir,
e continuar essa ministração, quero te falar uma coisa. Daniel saiu da cova ileso, como todo mundo sabe. E os invejosos, com as suas famílias, foram para a cova dos leões servir de alimento para eles. Como esse Deus é tremendo, né? Então, entregue seus inimigos na mão de Deus. Saia desse estado de prostração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez você diga assim: ah, mas ele desobedeceu uma ordem legal do rei. E a Bíblia nos ensina que temos que obedecer às autoridades. Sim, a Bíblia nos ensina que temos que obedecer às autoridades desde que tenha coerência. Se o prefeito da sua cidade mandar você ficar trancado 30 dias dentro de casa, morrendo de fome, sem sair para comprar alimento, sem sair para trabalhar, você vai aceitar? Claro que não tem sentido, não tem cabimento. Tudo tem que ter sentido, tudo tem que ter lógica. Daniel adorava o Deus Altíssimo, Deus de Israel, o Criador. E nada ia fazer Daniel voltar atrás. Daniel tinha sua vida de comunhão com Deus normalmente, como nós temos. Ele se negou a se curvar perante os deuses de Dario, perante o próprio Dario, o rei. Dario sabia da integridade de Daniel, caiu num laço. Foi conveniente para ele, encheu seu ego. Daniel foi fiel a Deus até a morte. Por isso que Deus o livrou da cova dos leões. Nós temos que negar, nos curvar perante tais situações, está me entendendo? E não participar da sujeira que a sociedade impõe para nos levar às covas dos leões. Você está lá num trabalho. Já aconteceu comigo quando eu trabalhava fora. Acabou o expediente. Oba, vamos pro barzinho. Você já está liberto da bebida, do cigarro, dessa vida mundana. E aí você vai. Ah, é só uma vez, né? Eu vou tomar refrigerante. Fica lá no meio daquela fumaceira de cigarro. Fica lá no meio do bailinho, da musiquinha. Daqui a pouco tá batendo o pezinho. Você tem que negar tudo isso. Se você quiser ter uma vida íntegra com Deus e não ser levado para ser devorado pelos leões. Daniel não interrompeu a sua vida com Deus por causa de homens. Sempre vai haver alguém nos acusando de algo, tentando nos constranger. Daniel foi levado ao constrangimento, foi acusado de dobrar seus joelhos 3 vezes ao dia para adorar o Deus de Israel. E foi levado para a cova dos leões. E você sabe qual foi o final da história. Leões famintos, à noite, que é o horário que eles são alimentados. Não tinha comida para eles. E ele foi para a cova dos leões e Deus livrou Daniel da morte. Daniel ficou ali em comunhão porque Daniel tinha comunhão com Deus. Se nas horas que estava tudo bem, ele estava sendo elogiado lá no reinado, se sobressaindo. Daniel abandonasse a comunhão com Deus, ele teria se prostrado e os leões o teriam devorado. Por isso eu te falo, quando estiver tudo bem, continue a sua comunhão com Deus. Sempre vai haver pessoas querendo te acusar, tentando alguma coisa contra você, te causando vergonha, às vezes um suborno, numa hora de dureza plena, sabe aquela hora que você não tem um centavo? Vão tentar se subornar, te oferecer cigarro porque você já fumou, se libertou há pouco tempo, ou das drogas, os amigos da faculdade, do trabalho, bebidas numa festa de família, num restaurante com eles. Aquela mentirinha que não vai fazer mal nenhum no momento de sufoco, né? Eu vou mentir na entrevista porque eu preciso desse emprego. São situações para nos constranger, para nos destruir. Pense que Deus é o único que pode te livrar da cova dos leões. Só Ele pode. O rei Dario não voltou atrás com a sua palavra, até porque ele não podia. Ele conhecia a integridade de Daniel, mas ele não podia, era um decreto. E na época, rei nenhum voltava atrás. Depois de selar com seu anel, já era. A melhor notícia é que Deus não volta atrás com a sua palavra, porque Ele é Deus. E Ele diz que não mudaria, que cumpriria cada ponto, cada vírgula da sua palavra. As promessas que Ele tem para você, de Gênesis a Apocalipse,
vão se cumprir, mas depende de você. Todos procuravam algo contra Daniel. Por quê? Porque tinham inveja dele. Ele era o mais competente de todos e isso incomodou as demais autoridades. Em Daniel havia o espírito excelente de Deus. Como eu gosto de pronunciar essa palavra, espírito excelente. E Daniel não se prostrou ao decreto. Ele foi orar. Orava 3 vezes ao dia. Eu quero te dizer uma coisa, hein? Ele continuou. Ore 3 vezes ao dia por essa causa aí que está te incomodando, que está te deixando prostrado. Você vai ver a sua vida ter uma transformação fenomenal. Aconteceu comigo 3 vezes ao dia. Daniel confiou no livramento de Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, diz lá no Salmo 34:7. Daniel foi para a cova dos leões, como eu disse, à noite, com eles faminto, mas a palavra de Deus se cumpriu em Daniel. Ficou um anjo lá, guardando Daniel, fechando a boca dos leões a noite inteira. Se você for fiel a Deus, não se dobrar a este mundo, você pode ter certeza. Grandes livramentos você terá. Você sairá dessa prostração e vai viver os milagres de Deus na tua vida. Confie no livramento de Deus, no escape, na saída. Confie, entrega essa situação para o Senhor. Levanta dessa cama, desse sofá, fala: Senhor, chega, não vou ser mais prostrado. Vou confiar no Senhor. Chega, as suas palavras têm poder. Lembram de Sadraque, Mesaque e Abdinego? Também não se curvaram ao decreto. Foram para a fornalha de fogo. E a Bíblia nos diz que nenhum fio dos seus cabelos foi queimado. A palavra de Deus é clara. Não terás outros deuses diante de mim. Está em Êxodo 20, versos 3, 4 e 5. Não tenha outros deuses. Pode ser um cigarro, uma bebida, pode ser uma mentira, pode ser o que for. Não tenha outros deuses diante de você, para que você seja honrado. Eu estava analisando e percebi 5 desculpas que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego poderiam ter usado para obedecer ao rei. E isso se vê muito nos dias de hoje entre os cristãos. Eles poderiam dizer: nós vamos ajoelhar, mas não vamos adorar verdadeiramente, é só de mentirinha. Tem muito cristão se ajoelhando para o adultério, para o vício, para o pecado. E o que leva as pessoas a se prostrarem, além da falta de comunhão com Deus no dia a dia, é o pecado. A segunda desculpa que eles poderiam dar é: não queremos nos tornar adoradores de ídolos, mas vamos adorar essa única vez e depois a gente pede perdão para Deus e fica tudo certo. Está cheio de cristão recebendo suborno e dizendo que é só uma vez. Isso é pecado. A terceira desculpa: o rei tem poder absoluto, nós temos que obedecer ao rei, ele é autoridade. Tem cristãos usando artifícios sujos para ganhar almas, alegando que o líder mandou. Conversa, nós não podemos nos prostrar a outros deuses. Quarta desculpa: o rei nos nomeou, somos de confiança, então nós temos uma dívida de gratidão para com ele. Tem muito cristão, ao invés de serem gratos primeiramente a Deus, tem sido gratos a homens e tem se esquecido da gratidão a Deus. Quinta e última desculpa que eles poderiam dar para se prostrar a outros deuses: estamos em terra estrangeira, por isso devemos obedecer os costumes daqui. Tem muito cristão vestindo uma máscara para enganar com seu mau caráter. É triste, né? Pois é, mas é verdade. Eu nem preciso provar nada, basta você ir para a internet que você vai ver. Infelizmente, tem muito cristão, muito crente se prostrando a outros deuses. Eu não estou falando deuses de imagens, como eu disse aqui na ministração dessa mensagem. Estou falando do geral. Pode ser um vício, uma mentira, um suborno, muito cristão se prostrando a outros deuses. E por isso, depois, no fim, acabam prostrados na cama, em depressão, abandonados. Cuide da sua alma, meu irmão, minha irmã, cuide da sua vida, ame-se, ame-se. Busque a Deus, fale com Deus: Senhor, me tira dessa situação. Eu errei, peço perdão. Peça perdão, Deus, Ele perdoa, ele esquece. O diabo, ele é perito
em fazer a gente ficar lembrando dos nossos pecados, mas Deus, Ele esquece, Ele apaga tudo. Isso que é importante. Tá difícil a luta? Precisa de um milagre? É urgente? Ore 3 vezes ao dia, como fez Daniel. Isso é entrega. Não se prostre. Fale com Deus 3 vezes ao dia. Se tranca no lugar que você estiver. Dobra teus joelhos. Vai lá e fala com Deus. Senhor, estou precisando disso. Me ajude. Ele vai te atender. Ele vai fechar a boca dos leões. E vai te dar vitória em nome de Jesus Cristo. Eu já fiz muito isso na vida. Às vezes eu estava na rua e já era à tarde. Ai, tá na hora de orar. Eu entrava no banheiro público, dobrava meus joelhos lá, não estava nem aí com a sujeira. Depois eu saía, lavava a mão, em casa eu lavava a roupa e pronto. Mas eu não deixava de fazer a oração. Uma vez de manhã, uma vez à tarde, uma vez à noite. Olha que lindo. O rei Dario reconheceu o Deus de Daniel e editou um decreto para que todos adorassem o Deus de Daniel. E aqueles homens fofoqueiros, invejosos, foram para a cova dos leões junto com suas famílias, servir de alimento para aqueles leões famintos. Aleluia! Deus é fiel. Vamos orar. Eu vou orar para Deus te dar força, para Deus te tirar dessa prostração, para Deus te animar, mas você tem que fazer a sua parte. Quando acabar essa oração, você vai se levantar desse estado de prostração e vai para a batalha, declarando que Deus é com você. Em nome de Jesus. Santo Deus, amado Pai, querido Senhor, nós entramos na Tua presença em concordância para apresentar a Ti essas pessoas que estão neste momento deprimidas, prostradas, por causa de uma situação que viveram, que viram, que ouviram, algum laço que caíram, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, agora visitar essas pessoas. Visita seus corações, suas mentes. Elas estão cansadas, estão oprimidas, se sentem sobrecarregadas. Às vezes muitas tarefas, muitas responsabilidades. Meu Pai, eu oro para que o Teu refrigério venha sobre elas neste momento. A Tua palavra diz que não é no muito falar. Então, Senhor, a minha oração não vai ser muito longa. Apenas para pedir ao Senhor. Tem misericórdia dessas pessoas. Perdoa-lhes seus pecados. Sara suas vidas, suas feridas. Feridas na alma, feridas no físico. Por causa de uma doença, de um agravamento de enfermidade. Meu Deus, cuida dessas pessoas. Tira o peso. Tira o opróbrio. Transforma, Jesus, a prostração em alegria, em paz. E quando acabar essa oração, elas sintam-se renovadas, transformadas, abençoadas e creiam que o Senhor está com elas em todo o tempo. Prostração não é coisa para nós, meu Deus. Prostração é coisa para o diabo e ele está embaixo dos nossos pés. Receba aí alegria, receba aí paz, a paz que excede todo entendimento e só Cristo tem para te dar. Seja abençoado em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Márcia. Se você gostou dessa ministração, passe adiante. Lembre-se que tem muita gente prostrada e precisa da nossa ajuda. E se você compartilhar, você vai estar ajudando alguém. Inscreva-se no meu canal, dê seu like, compartilhe, ative o sininho. E toda semana tem mensagens novas aqui. E que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.